Se eu tocar isso nessa gaita velha, você me dá um prato de comida? O silêncio caiu pesado na frente daquela agência bancária lotada no centro de Belo Horizonte. Eu estava ali, com a câmera do meu canal quase sem bateria, quando ouvi essa frase ecoar no meio da pressa, dos saltos apressados, dos carros buzinando, e eu juro, na hora eu senti que aquilo não era um pedido, era um desafio. Um senhorzinho engraxate magro, de boné surrado, mãos trêmulas, segurava uma gaita enferrujada como se fosse a última coisa que restou de um mundo inteiro. Ele encarava 3 executivos de terno, daqueles que andam rápido, não encostam na calçada e nunca olham para baixo. Os caras riram com gosto. Não foi aquela risada sem graça, foi risada de quem acha que está acima da vida. Um deles apontou para as mãos trêmulas do idoso e soltou: "Vai tocar o quê? O hino da derrota?" Outro fez um gesto como se limpasse o sapato no ar. "Faz assim, toca aí. Se eu gostar, eu te dou, sei lá, uma moeda." E o terceiro, o pior de todos, olhou para mim, percebeu a câmera e disse: "Filma isso aí, mano. Isso dá like." Eu senti um nó subir na garganta. Porque naquele exato momento, eu reparei num detalhe que ninguém mais reparou. No sapato do engraxate, quase escondido, tinha um bordado discreto: DJ 7. E eu vou te falar, quando eu vi aquilo, meu estômago gelou, porque eu já tinha visto aquele código antes. Só que eu não devia ter visto. E se eu contasse agora, você não ia acreditar. O idoso levou a gaita à boca. E eu juro, eu achei que ia sair um sopro falho, uma nota triste, um fracasso público. A cidade inteira parecia pronta para esmagar aquele homem. Só que o que aconteceu em seguida foi tão absurdo, tão fora da realidade, que até o policial do trânsito, que vinha vindo para mandar todo mundo sair de perto, parou. Foi ali que eu entendi. Eu não tinha tropeçado numa cena qualquer. Eu tinha tropeçado numa história que alguém tentou enterrar. E eu vou te contar tudo, mas não do jeito que você imagina. Antes de eu entrar no primeiro detalhe que vai virar essa história do avesso, se inscreve no canal agora e compartilha esse vídeo com alguém. Porque eu prometo, você vai terminar isso aqui olhando para as pessoas na rua de um jeito completamente diferente. Se inscreve e manda para um amigo, porque tem uma parte lá na frente que, se você ouvir sozinho, vai te dar vontade de levantar da cadeira e ir lá fora checar se o mundo ainda é o mesmo. Respira. Agora vem comigo. Eu vou ser bem sincero com você. Eu quase não ia contar essa história. Sabe aquele momento em que você sente que está no automático? Que você sai de casa mais por obrigação do que por vontade? Era exatamente assim que eu estava naquele dia. Eu tinha saído para fazer um vídeo simples para o canal. Algo do tipo histórias reais que ninguém conta, nada grandioso, nada que mudasse nada. E deixa eu te perguntar uma coisa bem direto. Você já pensou em desistir de algo justo no dia em que tudo podia mudar? Porque eu estava cansado. Cansado de olhar métrica, cansado de pensar em conta para pagar, cansado de me perguntar se esse negócio de canal realmente fazia sentido. Canal é assim mesmo. Tem dia que você se sente gigante, parece que está falando com o mundo. E tem dia que você se sente invisível, como se estivesse falando sozinho. Naquele dia, era invisível. Eu estava com fome também. Daquelas fomes que não é só do estômago, sabe? Eu tinha almoçado qualquer coisa, sem gosto. E o estômago roncava enquanto eu andava. E foi aí que eu vi aquele senhorzinho. E o mais louco disso tudo é que eu já tinha passado por ali dezenas de vezes. Quantas pessoas você cruza todos os dias sem realmente ver? Quantas histórias você ignora só porque está com pressa? Naquele dia, eu parei. E parecia que tudo tinha sido colocado no lugar de propósito. A lotação absurda na porta do banco, os executivos rindo alto, o policial se aproximando. E eu, parado, com a câmera na mão, sem saber se apertava o botão de gravar ou se simplesmente ia embora. Você acredita em coincidência? Ou acha que algumas cenas escolhem a gente? O nome dele eu só fui descobrir depois, Seu Geraldo.
E não, ele não tinha cara de quem implora. Ele tinha a cara de quem já engoliu o orgulho tantas vezes que não sobra mais espaço para vergonha. Tinha algo naquele olhar, algo pesado. Era o olhar de quem já perdeu demais para se humilhar de verdade. E quando ele falou da comida, não foi com voz fraca, nem pedindo desculpa por existir. Foi com uma coragem estranha, daquelas que dão até medo. A coragem de quem já entendeu que não tem mais nada a perder. E exatamente por isso pode dizer qualquer coisa. E eu fiquei ali, parado, sentindo um arrepio estranho subir pelas costas. Porque, naquele segundo, eu percebi uma coisa. Eu não estava prestes a gravar um vídeo. Eu estava prestes a pisar numa mina. E a pergunta que ficou na minha cabeça foi simples. Será que eu tinha coragem de não desviar? Os executivos se chamavam Maurício, Rogério e Henrique. Eu sei disso porque, no meio daquela humilhação toda, eles se chamavam pelo nome em voz alta, como se aquilo fosse um espetáculo particular, um teatro montado só para eles se divertirem. Você já reparou como algumas pessoas se sentem mais importantes quando sabem que estão sendo vistas? E o Maurício, cara, eu nunca vou esquecer o olhar dele. Não era só deboche, era prazer. O tipo de olhar de quem se diverte com a dor do outro como se fosse um jogo. Como se humilhar alguém fosse uma pausa divertida no meio do expediente. Eles provocavam um por cima do outro, quase competindo para ver quem ia mais longe. Toca aí, vovô! Se sair uma música, eu te dou um combo. Se me fizer chorar, eu te dou meu relógio. E me diz uma coisa, em que momento a gente começou a achar isso normal? Rir de quem já está no chão. Enquanto todo mundo olhava para a gaita, para as mãos trêmulas, para o boné surrado, meu olhar foi puxado para outro lugar. O sapato do seu Geraldo. Não sei explicar porquê. Foi instinto. Foi como se algo tivesse piscado para mim no meio daquele caos todo. E ali, quase escondido, discreto demais para quem não está prestando atenção, tinha um bordado pequeno, DJ 7, e eu congelei. Agora deixa eu te contar uma coisa bem pessoal. Eu sou o tipo de pessoa que guarda detalhes. Eu sempre fui assim. Tenho essa mania estranha de registrar coisa pequena, coisa que ninguém dá valor. Às vezes isso não serve para nada, mas às vezes isso muda tudo. E naquele instante meu cérebro fez um clique, porque eu lembrava de já ter visto DJ seguido de número em algum lugar. Não lembrava quando, nem como. Era como uma memória borrada, enterrada em alguma história antiga, algum recorte que eu li anos atrás e achei que tinha esquecido. Você já sentiu isso? A sensação de reconhecer algo, sem conseguir explicar de onde? Eu tentei puxar a lembrança à força, mas ela escapava. Só vinha junto um desconforto, um aperto estranho no peito. Como se aquele código não fosse só um detalhe, fosse um aviso. E foi aí que a história começou a ficar realmente estranha, porque meu cérebro começou a gritar uma coisa só, repetidas vezes, cada vez mais alto. Isso não é coincidência. E quando você sente isso, quando alguma coisa dentro de você diz que não é acaso, ou você ignora, ou você segue até o fim. E eu, sem perceber, já tinha escolhido. O seu Geraldo levantou a gaita, e antes mesmo de soprar, alguma coisa mudou. Sabe aquele segundo estranho em que o corpo percebe algo antes da mente entender? Eu senti isso. Meu peito apertou levemente, como se o ar tivesse ficado mais pesado. Eu fiquei parado, olhando, sem piscar. Então ele soprou, e eu juro por tudo. O som que saiu não parecia vir daquela gaita velha. Não combinava com o ferrugem, com o estado dela, com as mãos trêmulas daquele homem. Parecia vir de um lugar que eu não sei explicar. Um lugar fundo, antigo. Um lugar que a gente sente, mas não consegue apontar. Era um som limpo, preciso, vivo. Tão vivo que as conversas na porta do banco começaram a morrer. Uma por uma. Como se alguém tivesse abaixado o volume do mundo inteiro sem avisar ninguém. Você já sentiu isso alguma vez? Quando o barulho some, mas ninguém pediu silêncio, o primeiro risinho dos executivos não virou constrangimento. Virou silêncio puro, um silêncio pesado.
Eles não se mexeram, não trocaram um olhar. Era como se o deboche tivesse sido arrancado deles à força. A melodia começou simples, quase tímida, como se o seu Geraldo estivesse testando o ar, testando as pessoas, testando se ainda era seguro lembrar. Mas em poucos segundos aquilo virou um blues profundo, intenso, cheio de dor e beleza ao mesmo tempo. Um blues que parecia contar uma vida inteira sem precisar dizer uma única palavra. E eu comecei a notar coisas que só percebe quem realmente está presente naquele momento. Uma mulher que andava apressada parou no meio da calçada. Literalmente parou. Ela levou a mão ao rosto e começou a chorar sem entender por quê. Não foi choro alto. Foi aquele que escapa. Um motoboy desligou a moto, tirou o capacete devagar e ficou olhando, como se tivesse esquecido completamente para onde estava indo. Um menino puxou a mão do pai com força e ficou encarando o seu Geraldo com os olhos arregalados, como se estivesse vendo um super-herói de verdade, daqueles que não precisam de fantasia. E o policial que vinha decidido a acabar com a bagunça, parou. Parou de verdade, ficou imóvel, em silêncio, como se aquela música tivesse tocado exatamente num lugar dentro dele que ele tentava evitar há muito tempo. E foi aí que caiu a ficha para mim. O mais assustador não era a música, era o efeito. Era como se o seu Geraldo tivesse apertado um botão secreto dentro da alma de cada pessoa ali. Um botão que desligava a pressa, o ego, a arrogância e deixava só o que é humano. Agora deixa eu te perguntar uma coisa e responde nos comentários de verdade. Você já viu alguém tocar, cantar ou simplesmente falar e de repente parecer que o mundo inteiro ficou pequeno e silencioso ao redor? Conta aqui o que foi, porque a sua história pode parecer comum, até você ouvir o que ainda estava escondido dentro daquela melodia. O policial se chamava Sargento Leandro. Eu só fui descobrir o nome depois, mas naquele momento eu vi o crachá brilhando quando ele se aproximou. E aquilo já foi estranho, porque ele não chegou como policial. Ele não chegou mandando, não chegou gritando, não chegou impondo autoridade. Ele chegou devagar. Devagar demais para alguém que vinha resolver um problema. Era como se ele tivesse medo de quebrar alguma coisa invisível. Como se um passo em falso pudesse destruir aquela música. Você já viu alguém que deveria controlar a situação, perder completamente o controle emocional? Porque foi exatamente isso que aconteceu. Eu vi os olhos dele brilharem. Não foi emoção ensaiada. Não foi pose. Uma lágrima simplesmente escapou. Silenciosa, pesada, daquelas que você não consegue segurar mesmo tentando. Não era drama, era memória. Ele ficou ali, parado, esperando o seu Geraldo terminar a primeira sequência da música. E quando a melodia deu uma pausa, aquele pequeno espaço de silêncio que parece durar uma eternidade, o policial se inclinou e sussurrou alguma coisa no ouvido dele. Eu estava perto, muito perto, mas não consegui ouvir, e isso me deixou ainda mais inquieto. A única coisa que eu consegui ver foram os lábios do seu Geraldo se mexendo lentamente, respondendo com uma calma assustadora. Você lembra? O policial engoliu em seco. A voz saiu falhada, quase quebrando. Eu lembro. E me diz uma coisa. O que duas pessoas precisam ter vivido juntas para trocar esse tipo de frase sem explicar nada? Mano, aquilo não fazia sentido nenhum. Como um policial de trânsito no meio do centro de BH poderia lembrar de um engraxate? Como essas duas histórias, que não deveriam se cruzar nunca, se encontraram exatamente ali. E foi nesse instante que eu percebi outra coisa. Os executivos perceberam também. O Rogério, que até segundos antes ria alto, engoliu seco. O riso morreu no meio da garganta. O Maurício tentou disfarçar, mas o rosto dele ficou pálido demais para fingir normalidade. Você já viu quando alguém percebe que perdeu o controle da situação, mas ainda tenta manter a pose? E eu, com a câmera na mão, senti um peso estranho no estômago.
porque naquele segundo eu entendi. Eu não estava mais gravando uma cena emocionante. Eu estava registrando algo grande demais, algo antigo demais. Algo que claramente alguém não queria que fosse lembrado. E a pergunta que começou a martelar na minha cabeça foi simples, e talvez esteja martelando na sua agora também. O que exatamente eles lembravam? E por que esse encontro estava acontecendo agora? E a resposta não ia ser nada confortável. O seu Geraldo baixou a gaita, e naquele exato segundo, a energia da rua mudou de lado. Os executivos, que minutos antes se sentiam donos da calçada, começaram a se mexer. Pequenos gestos, ajustando o terno, olhando para os lados, aquela inquietação típica de quem percebe que passou do limite, mas ainda não sabe o tamanho da consequência. Você já viu alguém perder o controle da situação aos poucos, sem escândalo, sem grito, só no corpo? O Maurício foi o primeiro a tentar reagir. Tentou fazer o que gente como ele sempre faz quando se sente ameaçada: comprar. Ele deu um sorriso forçado e disse: "Tá, até que você manda bem. Quanto você quer para tocar numa festa minha?" E ele falou isso rindo. Mas presta atenção nisso. A risada dele saiu torta, falhada, como se nem ele acreditasse no próprio teatro. Era a risada de quem tenta fingir superioridade enquanto o medo começa a subir pela espinha. Você já usou o dinheiro para fugir de uma conversa que não queria ter? O seu Geraldo não respondeu na hora. Ele só olhou. Olhou direto nos olhos do Maurício, sem piscar. Um olhar firme, pesado, que parecia atravessar o terno caro e ir direto no que estava escondido por baixo. E então ele disse uma frase que eu nunca vou esquecer. "Eu não toco por dinheiro, eu toco por dívida." Dívida. A palavra caiu no meio da rua como um peso morto. Ninguém falou nada. Ninguém se mexeu. Porque todo mundo ali entendeu, mesmo sem saber exatamente o que. Aquilo não era sobre música, não era sobre comida, não era sobre esmola. Era sobre algo que ainda não tinha sido pago. E aí veio a surpresa que ninguém, absolutamente ninguém, estava preparado para ver. O Henrique, o mais quieto, o mais discreto, o que até então só observava. Ele deu um passo para trás, um passo involuntário, como se o corpo tivesse reagido antes da cabeça, e falou quase num sussurro: "Não, não pode ser." Aquela frase me gelou, porque não foi dúvida, foi reconhecimento. Você sabe identificar esse tom, né? O tom de quem acabou de enxergar algo que achava enterrado para sempre. O seu Geraldo, então, levantou o pé devagar, sem pressa, como quem sabe exatamente o efeito que aquilo vai causar, e mostrou o bordado no sapato, simples, quase apagado pelo tempo. DJ 7. E nesse instante, o Henrique perdeu o chão. Literalmente. A mão dele começou a tremer, não de frio, de pânico. O rosto ficou sem cor. O olhar se perdeu. Era como se ele tivesse sido jogado para trás no tempo contra a própria vontade. E ali, bem na minha frente, eu vi algo que você só vê quando uma máscara cai de vez. Um homem rico virando um menino assustado. E me diz uma coisa: o que alguém precisa ter feito no passado para reagir assim só ao ver um código? Eu estava com a câmera na mão, mas já não sentia mais o peso dela, porque naquele momento ficou claro para mim, e talvez esteja ficando para você agora também. Isso não era o começo da história, era o acerto de contas. E ninguém ali estava pronto para o que vinha depois. Eu vou ser honesto com você agora. Eu pensei seriamente em desligar a câmera. Não foi drama, não foi exagero, foi instinto. Porque naquele momento eu senti algo muito claro dentro de mim. Aquilo já não era só uma história emocionante, não era mais só um vídeo para o canal. Aquilo envolvia gente grande, gente poderosa, gente que não gosta de ser exposta, gente que resolve problema no silêncio. Você sabe do tipo que eu tô falando, né? Gente que, se quiser, faz você desaparecer da internet como se você nunca tivesse existido. Canal derrubado, vídeo apagado, nome esquecido. E eu pensei exatamente isso. Eu posto isso,
e amanhã acordo com o meu canal fora do ar, ou pior. E deixa eu te perguntar algo bem direto agora. Você continuaria gravando se soubesse que isso podia custar tudo que você construiu? Minha mão suou. Eu olhei para a câmera, olhei ao redor, vi os executivos tensos, o policial quieto demais, a rua parada, e por um segundo eu pensei seriamente em ir embora. Só que aí eu olhei para o seu Geraldo, e aquilo me desmontou. Eu vi a postura dele, a calma, a dignidade, mesmo depois de tudo que tinha sido feito com ele, mesmo depois da humilhação, mesmo depois de anos carregando algo que claramente machucava. Não era raiva, era justiça. E foi nesse momento que uma frase bateu forte na minha cabeça. Se eu não contar isso, quem vai? Quem vai dar voz para alguém que o mundo inteiro ignorou? Quem vai registrar isso se todo mundo fingir que não viu? E aí eu tomei a decisão. Eu continuei gravando. E agora eu vou te pedir uma coisa, olhando direto para você, porque isso aqui é maior do que um vídeo, maior do que eu e maior do que esse canal. Se inscreve no canal agora, não depois, não no final. Agora, porque se você não se inscrever, esse vídeo morre. E se esse vídeo morre, a história do seu Geraldo morre junto. E acredita em mim, tem gente por aí que pagaria caro para isso nunca ter sido contado. Então se inscreve, ativa as notificações e fica comigo até o fim. Eu não tô te prometendo entretenimento, eu tô te prometendo verdade. E eu te garanto uma coisa, o que você vai descobrir no final vai fazer esse bordado DJ set deixar de ser um detalhe e virar um soco direto no estômago. Não sai agora. A parte mais pesada ainda nem começou. A música parou. E o mais estranho foi isso. Ninguém se mexeu. A rua inteira ainda estava em silêncio, como se todo mundo estivesse segurando o ar ao mesmo tempo. Você já viveu aquele segundo em que ninguém sabe se pode respirar de novo? Era exatamente isso. Foi então que uma senhora, ali do lado de uma lanchonete simples, saiu correndo. Não tinha câmera, não tinha plateia. Ela só falou com a voz quase tremendo. Moço, vem cá, eu te dou comida, eu te dou o que você quiser. Ela trouxe um prato simples, mas cheio. Nada bonito, nada caro, mas cheio de cuidado. E sabe o que mais me marcou? O seu Geraldo não atacou o prato, não comeu como quem está desesperado, não devorou como quem passou fome o dia inteiro. Ele agradeceu. E agradeceu de um jeito que doeu em mim, como quem não está acostumado a receber nada sem humilhação, como quem aprendeu que ajuda quase sempre vem com cobrança escondida. Você já agradeceu por algo, com medo de dever alguma coisa depois? E aí aconteceu algo que ninguém esperava. Ele levantou o olhar e olhou direto para mim, direto para a câmera. Sim, para minha câmera. E naquele segundo eu senti um frio estranho subir pela espinha, porque parecia que ele estava falando comigo há muito tempo. E só agora tinha decidido me enxergar de volta. Ele disse, você é de canal, né? Eu congelei. Como ele sabia? Eu não falei nada. Eu não me apresentei. Eu só estava ali, filmando. E mesmo assim, ele sabia. Eu engoli seco e respondi, sou. Ele assentiu devagar, como se aquilo só confirmasse algo que ele já tinha certeza desde o começo. Então grava direito. Grava direito. Não foi pedido, foi ordem. E aí ele completou com uma calma que me deixou inquieto. Porque hoje eu não vim só tocar, eu vim terminar. Terminar. Essa palavra ficou ecoando na minha cabeça. Terminar o quê? Uma história? Uma mentira? Uma dívida? Eu tentei perguntar, mas antes que qualquer som saísse da minha boca, o sargento Leandro chegou perto e segurou o braço dele com cuidado. Não foi força, foi quase um pedido. Seu Geraldo, não aqui. E o seu Geraldo respondeu sem elevar a voz, sem agressividade, mas com uma certeza que arrepiava. Aqui é perfeito. E apontou ao redor. Aqui tem banco, aqui tem terno, aqui tem pressa, aqui tem mentira. Mano, naquele instante eu senti um arrepio atravessar meu corpo inteiro, porque não parecia improviso, parecia ensaiado há anos.
Era como se ele tivesse escolhido aquele lugar a dedo, como se aquela calçada fosse o palco ideal para algo que precisava ser visto, algo que não podia mais ser escondido. E ali eu entendi uma coisa que talvez você esteja sentindo agora também. O prato de comida nunca foi o ponto final. Ele foi só a primeira pista do passado que o seu Geraldo estava prestes a desenterrar. E quando isso começasse, não ia ter como fingir que não viu. O Henrique, o executivo assustado, começou a falar coisas sem sentido. Isso acabou faz anos. O seu Geraldo sorriu, mas não foi sorriso feliz. Foi sorriso de quem carrega um fim que ainda não aconteceu. Acabou para quem, meu filho? E aí ele contou a primeira parte da história, só a primeira. Ele disse que DJ não era apelido de música pop, era sigla interna, um código antigo. E o 7 era número de alguém que existiu antes de virar ninguém. Só que ele parou, como se medir cada palavra fosse sobrevivência. Ele olhou para mim e falou: se eu contar tudo agora, você não vai acreditar. Então eu vou te dar aos poucos. E ele voltou a colocar a gaita na boca. Só que dessa vez a música não era bonita, era ameaçadora. Era como se a melodia estivesse avisando: vai piorar. Agora eu quero te perguntar uma coisa nos comentários. Se você visse alguém com um código bordado no sapato, algo tipo DJ 7, você pensaria o quê? Escreve o seu palpite, porque o que isso significava de verdade. Ninguém na rua estava pronto para ouvir. Enquanto ele tocava, meu cérebro finalmente puxou a lembrança. Eu já tinha visto DJ com número numa matéria antiga sobre um projeto social que virou tragédia. Ou melhor, que foi transformado em tragédia por alguém. Eu lembrei de um recorte que eu li anos atrás, falando de jovens músicos recrutados para tocar em eventos de elite e depois simplesmente descartados. E tinha um detalhe: os músicos eram identificados por códigos, para ninguém chamar pelo nome. Como se nome fosse perigoso, como se a pessoa não pudesse existir de verdade. E eu gelei, porque se o seu Geraldo era DJ 7, então ele já foi parte daquele esquema. E se ele tinha voltado, era porque alguém tinha feito algo tão grande que nem a velhice conseguiu apagar. E aí veio a segunda surpresa. O Rogério, um dos executivos, começou a suar. Ele puxou o celular e tentou ligar para alguém. O sargento Leandro viu e falou firme: guarda isso. E o Rogério respondeu: você não pode me impedir. E o policial respondeu algo que me pegou: posso sim, porque eu sei o que vocês fizeram. A rua inteira ouviu. E quando um policial diz isso em voz alta, é porque o buraco é mais embaixo. O seu Geraldo parou de tocar e apontou para o Maurício. Você, o Maurício tentou rir. Eu nem te conheço. E o seu Geraldo, com a voz calma, disse: conhece sim, você só não conhece mais o meu rosto. Ele puxou do bolso um papel dobrado, bem velho, e abriu na frente de todo mundo. Era uma foto, amassada, desbotada, mas dava para ver. Um homem jovem com um sorriso enorme, segurando uma gaita brilhante. Do lado, um menino com uniforme escolar. Atrás, uma placa: Juiz de Fora, Festival de Música. O seu Geraldo apontou para o homem jovem na foto. Esse era eu. A rua ficou muda. E aí ele apontou para o menino. Esse era meu filho, Caio. Quando ele falou Caio, o Maurício travou. Travou de um jeito que não dá para fingir, como se alguém tivesse falado uma senha. E o seu Geraldo disse, bem devagar para todo mundo ouvir: você roubou a minha vida, Maurício. Mano, a palavra roubou doeu. Não foi metáfora, foi literal no tom. Me diz nos comentários, você já sentiu que alguém te tirou algo que nunca mais voltou? Um sonho, uma chance, uma fase? Eu quero ler porque essa parte da história mexe com todo mundo. E o que aconteceu com o Caio é o tipo de coisa que você não esquece. O seu Geraldo começou a contar, mas sempre cortando antes do pior. Ele disse que muitos anos atrás, ele era conhecido por tocar gaita em bares de Juiz de Fora, em festas, em tudo. Ele era bom, muito bom. E quando você é bom, alguém sempre aparece dizendo:
Eu posso te levar mais longe. Quem apareceu foi um produtor chamado Darlan. Um cara simpático, sorriso fácil, carro bom, promessa grande. Darlan ofereceu: você vai tocar pra gente importante, vai ganhar bem, vai tirar seu filho da dificuldade. O seu Geraldo acreditou. E aqui vem a parte que dá raiva. Ele disse que a primeira vez que tocou pra gente importante foi dentro de uma sala chique, com um banco como patrocinador. Ele tocou, foi aplaudido, foi elogiado. E no final, deram para ele um contrato para assinar. Um contrato cheio de palavras que ele não entendia. E ele assinou. Porque quando você tá com esperança, você assina até o vento. E foi ali que DJ 7 nasceu. Não era nome artístico, era coleira. O seu Geraldo contou que depois do contrato ele começou a ser levado de cidade em cidade. São Paulo, Rio, Campinas, Curitiba, Brasília, sempre em carro preto, sempre com gente olhando, sempre com ele sendo chamado só de DJ. E ele disse que o pior não era tocar, o pior era o que vinha depois, o silêncio. Porque quando ele tentava fazer pergunta, alguém respondia: você não precisa saber. Quando ele tentava falar do filho, alguém dizia: foca no seu trabalho. Até que um dia, o Caio, o filho dele, que já estava adolescente, começou a acompanhar ele. E aí, num evento em Brasília, aconteceu a coisa que muda tudo. O Caio sumiu. Sumiu, simples assim. O seu Geraldo disse que virou a noite procurando, que implorou, que gritou, que pediu ajuda e ouviu de volta: seu filho deve ter fugido. A frase mais cruel do mundo, porque ela joga a culpa na vítima. E quando ele tentou insistir, apareceu um homem e disse: você quer tocar amanhã? Então para. E o seu Geraldo parou. Porque ele acreditou que se obedecesse, o filho voltaria, mas não voltou. E aí vem a parte que me dá frio na espinha até hoje. O sargento Leandro, que chorou na rua, falou: eu estava lá. Eu era só um cabo na época. Eu vi a movimentação, eu vi o menino. Eu quase deixei a câmera cair, porque isso significava que o policial não reconheceu o seu Geraldo por acaso. Ele reconheceu porque ele carregava a culpa. E o seu Geraldo disse que anos depois ele achou uma lista. Uma lista com códigos, vários, DJ 1, DJ 2, DJ 7. E do lado nomes reais, datas, cidades e um carimbo no topo que fazia tudo ficar ainda mais assustador: o nome do banco. Não era só um esquema de músicos, era um esquema de gente, de imagem, de propaganda, de projeto social usado como vitrine, enquanto por trás pessoas eram tratadas como descartáveis. E aí ele olhou para mim e falou: você acha que você está gravando só uma história? Você está gravando prova. Prova. E naquele momento eu senti a pele do meu braço arrepiar, porque eu percebi, eu também tinha virado parte disso. E eu preciso que você comente uma coisa aqui. Se você fosse eu, com a câmera na mão, ouvindo isso tudo, você continuaria gravando ou fugiria? Comenta: gravo ou fujo? Porque a minha decisão ali mudou o rumo do que aconteceu depois. Eu continuei gravando. E isso teve um preço. Naquele mesmo dia, depois que a rua ficou lotada e a história começou a se espalhar, os 3 executivos tentaram sair. O Maurício tremia, mas ainda tentava manter pose. O Rogério fazia ligação atrás de ligação. O Henrique parecia doente de medo. O seu Geraldo levantou a gaita e disse: eu não vim aqui para brigar, eu vim para fazer vocês lembrarem. E ele tocou de novo. Só que dessa vez, a melodia parecia um pedido de perdão e uma acusação ao mesmo tempo. E aí ele revelou o que guardou por anos. DJ 7 não era só o código dele, era o número do dossiê do caso do filho dele. Um dossiê que foi arquivado sem investigação, porque tinha gente demais envolvida. E o sargento Leandro confessou ali, na frente de todo mundo, que recebeu ordem para não mexer. Mas a maior surpresa veio quando o seu Geraldo olhou para o Maurício e disse: o Caio não fugiu. O Maurício engoliu seco: eu não sei. E o seu Geraldo respondeu: sabe sim, porque você foi o homem que assinou a papelada.
E o Henrique, desesperado, soltou: "A gente só seguia a ordem." E foi aí que a verdade final explodiu. O Caio tinha sido usado como peça num esquema de imagem. Um garoto talentoso, carismático, perfeito para virar símbolo. Só que quando ele quis sair, quando ele ameaçou contar, quando ele se recusou a ser número, ele foi apagado. Não com sangue, não com cena explícita, mas com o que é pior, com o silêncio, com o sumiço, com a mentira oficial. E o seu Geraldo passou anos vivendo como fantasma, até descobrir a lista e entender que ele não era o único. Que existiam vários DJs que sumiram do mapa quando deixaram de ser úteis. A rua inteira ouviu. E o mais forte, aquele prato de comida que parecia caridade, virou símbolo de justiça. O sargento Leandro, chorando, prometeu abrir o caso. A multidão começou a filmar. E os executivos viraram os homens mais pequenos do mundo. E antes de ir embora, o seu Geraldo olhou para minha câmera e disse: "Agora a história não é mais minha, é de quem escutar. E eu tô te contando isso porque eu fiz uma promessa. Ninguém mais vira número em silêncio. Agora eu vou te pedir com toda a força, porque isso aqui só existe se você fizer parte. Se inscreve no canal agora, porque aqui eu conto histórias que ninguém tem coragem de contar. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa lembrar que dignidade não se compra. Deixa o like, porque isso empurra essa história para mais gente e protege o conteúdo. Comenta aqui embaixo. Você acredita que o seu Geraldo deve perdoar ou deve ir até o fim? E se você já viu injustiça acontecendo na sua frente, comenta também, nem que seja só uma frase, porque eu leio e eu respondo. E se essa história te pegou, tem uma outra história aparecendo na tela agora. É só clicar para assistir. E eu te aviso, ela conecta com essa de um jeito que vai te deixar sem ar. Nos vemos lá.